Olá, eu sou Marcelo Andarilho. No dia 28 de maio de 2021, recebi essa mensagem pelo WhatsApp. Superlua com eclipse vista do Ártico em 30 segundos. Prendam a respiração, porque é algo absurdo de lindo. Realmente são belas imagens, mas obviamente trata-se de uma animação gráfica. Curiosamente, 2 dias antes houve um eclipse, mas não pôde ser visto do Ártico, e sim da Antártica, e não se tratava de um eclipse solar, e sim de um eclipse lunar. A animação foi publicada no dia 26 de maio, antes mesmo do eclipse real acontecer, por esse perfil do TikTok. Qual a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar? Essas fotos são de um eclipse lunar, ocorrido no dia 27/7/2018. Esse fenômeno ocorre quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, e a sombra da Terra é projetada na Lua, reduzindo o seu brilho e dando um tom avermelhado a ela. Essa é uma foto de um eclipse solar, ocorrido no dia 14/12/2020. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, e por isso em alguns locais do planeta o Sol é ocultado totalmente ou parcialmente pela Lua. A Lua vista do Ártico teria essa aparência? A Lua tem uma aparência específica, dependendo da latitude da Terra de que é observada. Mas para analisarmos sua aparência, temos que especificar um determinado momento de sua trajetória aparente no céu. Essa imagem é da Lua ao nascer, vista a partir do estado do Rio de Janeiro. E essas fotos são da Lua no nascente em diversas cidades do estado do Rio, feitas por mim e por uma amiga, a fotógrafa Antônia Ribeiro. Porém, quando a Lua ou outro objeto como um avião cruza o céu passando sobre a cabeça do observador, o objeto é visto surgindo no horizonte em uma determinada posição em relação ao horizonte. Após cruzar o céu, irá desaparecer no lado oposto em uma posição inversa à que surgiu, ou de cabeça para baixo. Quando acompanhamos essa trajetória por um aplicativo como o Stellarium, veremos a Lua surgir ou nascer, e ao atingir o zênite, ela irá girar 180 graus e se pôr de cabeça para baixo. Mas na verdade, nem a Lua, nem um avião cruzando o céu próximo ou no zênite fazem um giro de 180 graus. É o observador que gira 180 graus para acompanhar o objeto que passa sobre sua cabeça, seja ele a Lua ou um avião. Essas são fotos feitas por mim e pela Antônia Ribeiro com a Lua no poente. É possível ver a diferença. Essas imagens são da Lua ao nascer em vários locais do mundo. Na Antártica, no extremo sul, em Ushuaia, no sul da Argentina, no Rio de Janeiro, em Macapá, sob a linha do Equador, em Miami, nos Estados Unidos, em Nuuk, na Groenlândia, e no extremo norte, portanto, no Ártico. Entretanto, em regiões polares, a Lua nunca cruza o zênite, ficando sempre próxima ao horizonte. Portanto, não havendo uma mudança muito significativa em sua posição do nascente ao poente em relação ao horizonte. Podendo haver uma pequena variação na posição causada por um movimento lunar chamado libração. Libra, balança. Libração, balanço. Mas é uma pequena variação. A Lua pode dar várias voltas no céu sobre o horizonte de regiões polares, ficando vários dias visível no céu. Mas também pode fazer aparições curtas no céu, mas sempre próxima ao horizonte e sempre seguindo um rumo. Nascendo ao leste, tem que rumar para o oeste. A diferença é que no hemisfério norte ela passa do leste para o sul para depois ir ao oeste. Enquanto que no hemisfério sul ela passa do leste para o norte para ir para o oeste. O que vemos no vídeo, portanto, é a Lua do Ártico se movimentando no céu como se estivesse na Antártica, mas em uma paisagem que não se assemelha nem a um polo nem ao outro, já que não há nenhum sinal de neve ou gelo, nem nos cumes das montanhas. Outro problema é a velocidade aparente da Lua em relação ao Sol.
A Lua é bem mais lenta que o Sol em seu movimento aparente. Tanto que, se acompanharmos a Lua em seu trajeto pelo céu, podemos vê-la ser ultrapassada por estrelas e planetas. Não conseguimos observar esse fenômeno com relação ao Sol, pois ele ofusca a Lua. Mas podemos ver que a cada dia o Sol nasce mais ou menos na mesma hora. É lógico, dependendo da estação do ano. Mas a Lua nasce cada dia em um horário diferente, sempre com um atraso de um dia para o outro. Então, o Sol é que passaria pela Lua, e não a Lua passaria pelo Sol, como vimos no vídeo. Também podemos observar que no vídeo a Lua nasce em sua fase cheia com o dia claro, o que é perfeitamente possível, principalmente nos polos, por conta da inclinação do eixo da Terra somada à inclinação da órbita lunar, que é mais acentuada que a inclinação do eixo terrestre em relação ao Sol, sendo esse o motivo pelo qual não temos eclipses todos os meses. Mas no vídeo, a Lua nasce em sua fase cheia, passa a fase minguante, ultrapassando o Sol em sua fase nova e se põe antes de atingir a fase crescente. E para isso acontecer, a Lua teria que permanecer visível no céu por mais de 14 dias, o que não acontece de fato. A Lua não chega a ficar 15 dias visível no céu, de nenhum dos polos. Em relação ao tamanho da Lua no vídeo, a superlua ocorre quando a Lua está na sua fase cheia, no momento em que está mais próxima da Terra, tendo em vista que a órbita da Lua ao redor da Terra é uma elipse, ou seja, há um momento em que a Lua está mais próxima da Terra, chamado de perigeu, e há um momento em que a Lua está mais afastada da Terra, chamada de apogeu. Nesse vídeo podemos ver que a Lua é visivelmente maior no momento em que se encontra a 28 terras de distância, e visivelmente menor quando está a 32 terras de distância. Essa aproximação e afastamento da Lua em relação à Terra, junto com a aproximação e o afastamento da Terra em relação ao Sol, já que a órbita da Terra ao redor do Sol também é uma elipse, tendo o ponto de maior aproximação chamado de periélio e o ponto de maior afastamento chamado de afélio, resulta nos diferentes tipos de eclipse solar. O diâmetro da Lua e do Sol, quando vistos da Terra, é chamado de diâmetro aparente, e são medidos em graus, e são bem aproximados, algo em torno de 30 minutos ou meio grau, mas são variáveis, de acordo com o perigeu, o apogeu, o periélio e o afélio. Como já disse, a Lua em sua fase cheia no perigeu causa a superlua, mas a Lua é vista apenas 14% maior em seu diâmetro aparente, e o perigeu pode coincidir com qualquer fase da Lua. Quando ocorre na Lua cheia e temos um eclipse lunar, é sem dúvida um espetáculo. Mas não há muita diferença quando ocorre um eclipse lunar no apogeu. Temos apenas uma diferença de tamanho, 14%, apenas isso. Mas em um eclipse solar é diferente. Essas imagens foram gravadas por mim no dia 14/12 de 2020. Comecei a filmar o eclipse já no seu auge, e tive que me deslocar para outro ponto da cidade, pois as nuvens estavam atrapalhando a visualização, e terminei a filmagem próximo ao centro da cidade. Aqui, o eclipse foi parcial. Mesmo o Sol tendo um diâmetro real muito maior que a Lua, cerca de 400 vezes maior, ele fica muito distante, 400 vezes mais afastado de nós. Nesta ocasião, o diâmetro aparente da Lua era um pouco maior que o diâmetro aparente do Sol, e da Argentina e do Chile, a Lua ocultou totalmente o Sol em um eclipse total. Mas quando a Lua está em sua fase nova e no apogeu, seu diâmetro aparente é 14% menor, e não é suficiente para ocultar totalmente o Sol, causando um eclipse anelar. Ou seja, é possível ver o Sol por trás da Lua, já que o seu tamanho aparente é menor que o tamanho aparente do Sol. Para se ter uma ideia de escala ou dimensões dos astros envolvidos no evento, tendo em vista a quase impossibilidade de uma representação gráfica, um desenho ou um vídeo, usei uma coincidência entre duas montanhas. Essa é a Serra do Couto,
onde fica situado o SINDACTA-1, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. A 1.800 metros dali temos o cume do Morro do Bonnet. No SINDACTA temos um radar envolto por uma cúpula geodésica com 18 metros de diâmetro. E no cume do Bonnet eu pus duas bolas de isopor a 4 metros de distância uma da outra. Se o Sol tem 1.392.700 km de diâmetro e se a cúpula geodésica tem 1.800 centímetros, ou 18 metros, a esfera representando a Terra teria que ter mais ou menos 16 centímetros, já que a Terra é 109 vezes menor do que o Sol. Mas usei uma esfera de 15 centímetros, foi o tamanho mais aproximado que encontrei. E a esfera representando a Lua teria que ter 4,5 centímetros, já que a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas usei uma esfera de 4 centímetros, pois também foi a esfera mais próxima que encontrei. A distância média entre a Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. E nessa distância caberiam 107 sóis, da cúpula geodésica do radar ao cume do Bonnet a 1.800 metros. Caberiam nessa distância 100 cúpulas, um valor bem aproximado. Entre a Terra e a Lua, a distância média é de 384.400 quilômetros. Caberiam nessa distância 110 luas, mas eu usarei uma distância de 4 metros. Portanto, caberiam 100 luas de 4 centímetros, um valor bem aproximado também. E a essas distâncias, uma bolinha de 4 centímetros filmada a 4 metros e a 1.800 metros da cúpula de 18 metros, consegui simular a ocultação de uma cúpula de 18 metros por uma bolinha de 4 centímetros. Exatamente como acontece com a Lua e o Sol em um eclipse solar. Ainda sobre a aparência da Lua no vídeo, podemos observar que não foi mostrado o lado oculto da Lua. O efeito mostrado foi um efeito de aproximação exagerada da Lua. O que se vê não é o lado oculto, e sim uma parte menor do lado que sempre vemos da Terra. Esta é a área exibida. Podemos ver o Mar da Serenidade e a cratera Grimaldi. Aqui vemos o Mar da Serenidade, a cratera Platão e a cratera Grimaldi. Aqui podemos ver a cratera Grimaldi e a cratera Aristarco. Nesta outra imagem podemos ver a cratera Kepler, a cratera Copérnico, o Mar da Umidade e o Mar do Néctar. Alguns negacionistas questionam a veracidade das fotos da Terra tiradas a partir do espaço, afirmando que existem diferenças da aparência do planeta em relação à posição e à porção vista dos oceanos e dos continentes. Mas isso é bem fácil de se explicar. Fixei a metade de uma esfera de isopor em uma parede. E aqui logo abaixo há um trilho. A câmera está sobre o trilho. Mas por enquanto usarei apenas o zoom da câmera para mostrar que existem pequenas esferas coloridas presas na esfera de isopor. Mas as que realmente nos importam são as esferas vermelhas, nas laterais. Podemos observar que quando usamos o zoom da câmera, as esferas continuam visíveis. Mas agora irei aproximar a câmera usando o trilho. Veremos as pequenas esferas vermelhas serem ocultadas. Até uma esfera amarela sumiu e a outra está apenas 50% visível. E afastando a câmera, as esferas voltam a aparecer. O mesmo acontece com as fotos da Terra, tiradas a partir do espaço. E essa deve ter sido a intenção no vídeo, simular uma aproximação excessiva, reduzindo a área da Lua observada. Depois de tudo que foi dito e mostrado nesse vídeo, gostaria de mostrar essas duas fotos. Peço que vocês deixem aí no comentário sua opinião. Qual dessas fotos é real? A foto A ou a foto B?
Obrigado por assistir até aqui, não esqueça de dar um like no vídeo e se não for inscrito, por favor inscreva-se. Um grande abraço.